Fala, apaixonáticos e demais cinespectadores, vocês gostam de filmes de perseguição automotiva? Então fica aí que já vamos conversar sobre mais um. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, hoje vamos conversar sobre Wheelman, o mais novo original da Netflix, dessa vez estrelando Frank Grillo. E antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você, que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos nossos sobre esse tema quase todo dia. E claro, já não esqueça de compartilhar esse vídeo. Wheelman acompanha a história de um piloto de fugas que, após 3 anos preso, tem que fazer um último trabalho para pagar sua dívida com a máfia. E apesar dessa premissa um pouco clichê, o Jeremy Rush, em seu primeiro filme como diretor, faz um trabalho excelente em construir um filme que é estiloso e intenso o tempo todo, muito engajante e, em geral, um produto bem legal. Esse filme é bem semelhante a um filme chamado Locke, com Tom Hardy, que é um filme que se passa o tempo todo com um personagem só dentro de um carro, na medida que esse filme se passa o tempo todo dentro de um carro. A câmera fica o tempo todo dentro do carro, junto com o Frank Grillo, e é interessante como é que o Jeremy Rush utiliza isso para construir a história. Não parece um truque, não parece um meio de economizar verba, apesar de ser uma consequência interessante. Ele utiliza de uma série de tomadas diferentes, por exemplo, mostrar a ação fora do carro através de uma câmera dentro do carro, mostrar aí elementos atrás do carro se integrando junto à história, elementos com close-ups aí dentro do veículo, fora do veículo também, então ele te puxa atenção para vários detalhes, talvez você não perceberia caso a câmera estivesse posicionada de maneira diferente. Eu achei que esse truque, entre aspas, de câmera do Jeremy Rush nunca ficou velho, deu um ar, inclusive, de originalidade e de frescor para esse filme, que está num gênero que é bastante batido, apesar de filmes aí excelentes que a gente tem como o French Connection. Esse ano mesmo a gente teve Baby Driver, a gente já viu essa história 1 milhão de vezes, então realmente essa perspectiva nova do Jeremy Rush fez muito bem a Wheelman. Eu acho que combinada aí é uma montagem muito bem feita, é um ritmo muito legal, acabou dando um ar muito interessante para esse filme de ação, que eu acho que acabou sendo muito bom. Eu também acho interessante que, diferentemente de Locke, esse filme aí conta com a interação do personagem principal com diversos outros personagens. Então é muito legal como é que o Jeremy Rush consegue introduzir esses personagens ao longo da história, como é que isso faz sentido, como é que eles vão organicamente entrando e saindo do carro do Frank Miller, do Wheelman, do Frank Grillo. E eu achei muito legal como é que a história foi desenvolvendo nesse sentido de uma forma que eu fiquei sempre engajado com o filme, sempre esperando outras coisas, sempre surpreendido. Eu nunca, como eu disse, me cansei do mecanismo de câmera que é utilizado, e o que é interessante porque mecanismos similares geralmente me irritam, como por exemplo o mecanismo dos close-ups excessivos no filme Good Time, mas esse aqui não foi o caso. Eu achei que o Jeremy Rush fez um trabalho excelente no seu primeiro filme como diretor. Nas atuações, o grande destaque é o Frank Grillo, porque basicamente o filme é quase um monólogo dele, apesar de ter a interação aí com outros personagens. O filme é em grande parte uma recontagem de uma noite na vida do personagem do Frank Grillo, e realmente eu acho que ele funciona muito bem com o ator. Ele é ameaçador, ele é carismático, você consegue empatizar com ele, você entende de onde ele está vindo. É aquela história clássica lá de um bandido que tem um coração de ouro, mas eu acho que ele consegue vender isso muito bem, porque não tem uma justificativa moral, na verdade, naquilo que ele está fazendo. É muito mais uma questão circunstancial que levou ele àquele caminho. Então realmente eu acho que funcionou muito bem nesse filme, especialmente numa questão de autenticidade. Acho que o Frank Grillo conseguiu vender muito bem o papel. E falando em autenticidade, tem muita gente criticando esse filme aqui pela maneira como os personagens se comunicam. Assim, te dá uma notícia, cara. Bandidos não são eloquentes, não são poetas que utilizam da linguagem para construir não é nada disso. Bandidos falam com bandidos. Se você já viu qualquer filme do Martin Scorsese, sabe o que eu tô falando. Os caras falam 4 palavrões a cada 10 palavras, xingam uns aos outros o tempo todo, e realmente eles conseguem viver assim porque é o mundo deles. Isso é tematicamente coerente com o filme. Eu entendo criticar o roteiro desse filme aqui por uma questão de originalidade, por uma questão de que ele falta um pouquinho de profundidade, talvez no estudo do personagem do Frank Grillo e no estudo dos demais personagens, porque ele acumula diversos arquétipos, estereótipos e joga na história dos personagens ao invés de realmente dar-lhes um desenvolvimento. E esses todos realmente são problemas com o roteiro do filme, mas a questão do diálogo em si, eu acho que é tematicamente coerente com o universo que foi construído pelo Jeremy Rush. Então não entendo a galera falar: ai meu Deus, mas como é que eles falam de uma maneira pobre, os diálogos são pobres. Você jura, são caras roubando bancos e fugindo, o que você esperava? Mas tudo bem, ficando pistola à parte, eu acho que o roteiro desse filme é competente em trazer uma história que é bastante simples, mas ao mesmo tempo ele consegue integrar diversos personagens nessa história de maneira orgânica. As cenas de ação são muito bem distribuídas ao longo do filme, eu acho também isso é um mérito do roteiro. Você vê aí, o roteiro de Baby Driver tem 4, 5 páginas sem nenhuma fala, então realmente isso é sim um mérito do roteiro, mas como eu já disse, na questão do desenvolvimento dos personagens ele peca um pouco, especialmente porque a gente passa tanto tempo com o personagem do Frank Grillo. Não chegou a ser cansativo, porque o ritmo do filme, como eu já disse, é excelente, o filme é curtinho, mas poderia ter sido um ponto a ser melhor trabalhado aí pelo Jeremy Rush, porque ele, como eu já disse, ele
Eu não disse isso, mas agora eu vou dizer, ele também escreveu o filme além de dirigi-lo. Mas então Wheel Man é um filme de ação competente que utiliza um mecanismo interessante de direção para construir um filme com uma premissa clichê que acaba se tornando uma experiência original, e por isso ele vai esperar nota 8 em 10, um filme que gostei bastante, pode conferir lá na Netflix. Então é isso aí, espectadores, se você gostar do vídeo, clique aqui na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem apaixonados, escreve nos comentários se vocês gostaram de Wheel Man, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido desse YouTube. Até a próxima!